Então, muito boa tarde aos colegas da Rede Camões África e Ásia. E as minhas primeiras palavras são de louvor e de louvor grato. De louvor pelo muito que têm feito em prol de Camões, em termos de investigação, em termos de ensino. São muitas as iniciativas que a vossa rede já acumulou, tudo isso em prol da figura e da obra de Camões, e de gratidão porque, estando aqui em Coimbra ou em Lisboa, a gratidão tem de ser maior para quem, estando longe, continua a ter por Camões essa devoção, esse entusiasmo. Eu costumo dizer, talvez com exagero, que de Camões não se pode falar senão de peito aceso, ou seja, não se podem tomar iniciativas a propósito da vida e da obra de um poeta que nasceu há 500 anos, se não tivermos por ele um entusiasmo ardoroso e convicto. E sei que esse entusiasmo convicto e forte vos anima a todas e a todos. Permitam que, na impossibilidade de saudar cada um e cada uma de vós, o faça nas pessoas que melhor conheço e que são, concretamente, os professores Filipe Saavedra e José Carlos Canoa. Por estes dias, e estou a falar-vos na tarde do dia 9 de março de 2026, parece que Camões tem estado mais connosco nestes últimos dias. Começou por estar no dia 7, sábado passado, hoje é segunda-feira. E porquê? Porque um grande escritor, António Lobo Antunes, foi velado no Mosteiro dos Jerónimos. Foi velado na igreja de Santa Maria de Belém, ou seja, muito perto de Camões. É um grande autor de língua portuguesa, indiscutivelmente, e entendeu-se que a melhor maneira de prestar tributo à sua grandeza era aproximá-lo do túmulo de Camões. E não foi por acaso que no ato do velório foi declamado um soneto, foi declamada a poesia, no caso vertente, no soneto de Antero de Quental, o famoso "Na mão de Deus, na sua mão direita, repousa enfim o meu coração". Mas hoje de manhã estivemos todos mais perto de Camões ainda, porque foi o dia da tomada de posse do 21º Presidente da República, o Dr. António José Seguro. Os Presidentes da República em Portugal tomam posse no Parlamento, colocam a mão em cima da versão original da Constituição da República, prometem cumprir e fazer cumprir a Constituição e, a partir daí, são verdadeiramente chefes do Estado de Portugal. E o primeiro ato protocolar que cumprem, ou que António José Seguro cumpriu e os seus antecessores também tinham cumprido já, consiste em dirigirem-se ao túmulo de Camões, que está, lembro, na igreja de Santa Maria de Belém, do lado sul, e colocam uma coroa de flores junto àquele túmulo, que é um túmulo que, como sabem, só ali está desde 1880 e recolhe supostamente as ossadas do nosso poeta. E foi isso que aconteceu no princípio da tarde de hoje. O novo Presidente da República saiu do Palácio de São Bento, entrou na viatura oficial, dirigiu-se à igreja e, numa cerimónia que eu achei invulgarmente demorada, curvou-se perante o túmulo de Camões. O que significa isto? Porque os atos protocolares têm um significado que às vezes escapa ao observador comum. Significa que o Presidente da República não quer entrar na sua morada oficial, que é o Palácio de Belém,
sem antes ter praticado um gesto que interpreta o sentimento coletivo. E qual é esse gesto? O de honrar a figura mais consensual da cultura portuguesa, que é Luís de Camões. E é por isso que o nosso Presidente da República, o novo Presidente da República, hoje de manhã, de forma solene, colocou uma coroa de flores junto ao túmulo de Camões. O mesmo têm feito e o mesmo farão os chefes de Estado estrangeiros que visitam Portugal oficialmente. Também o Presidente da República de Angola, o Presidente da República do Brasil, o Rei de Espanha, quando visitarem Portugal oficialmente, se hão de dirigir àquele túmulo, porque sabem que com esse gesto honram o povo português que visitam. Isto dá uma ideia da necessidade que nós temos de estar perto de Camões. E é nesse âmbito que se integram as próximas palavras que queria dirigir-vos e que se relacionam com a efeméride, com os 500 anos do nascimento de Camões. Estamos, desde 2024, a celebrar essa efeméride redonda dos 500 anos do nascimento do nosso poeta. E o que é que temos feito? O que é que podemos ainda fazer? Há uma dimensão celebrativa, festiva, nestas comemorações. Há teatro, há música, há criação artística, há exposições mais pequenas, vistosas, em Portugal, no estrangeiro, muito nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, muito nos países lusófonos, e há uma dimensão científica. Há congressos onde se reúnem os investigadores de Camões, da sua vida, da sua obra, da sua repercussão das culturas que se exprimem em português. No próximo dia 19 e 20 vão iniciar-se em Braga e depois terão sequência no Porto e em Lisboa, a 9ª Reunião Internacional de Camonistas. Mas há também uma obrigação na qual nós, estrutura de missão, que temos o encargo de levar por diante essas comemorações, há uma missão que nós sentimos como muito importante, que é, ou que consiste em indagar a atualidade de Camões. Nós não podemos celebrar Camões em 2026 como se celebrou Camões em 1980, em 1972 ou em 1880. Temos que indagar, perscrutar em que consiste a atualidade de Camões em 2026. E tem sido esse o nosso maior desafio. Temos-nos concentrado na escola. Os portugueses cruzam-se com Camões obrigatoriamente na escola, quando têm 14, 15, 16 anos. E nós queremos saber, ou queremos contribuir para que se saiba se esse encontro é um encontro produtivo, é um encontro que deixa marcas para a vida, marcas boas, se não podemos ajustar a maneira como se ensina hoje Camões em função de uma realidade sociológica que é diferente. Se podemos contribuir para que se ensine Camões melhor, no fundo é isso, e por isso temos promovido congressos, programas de investigação, temos percorrido o país, temos promovido prémios para tentar identificar boas práticas de ensino em torno de Camões, sempre na ideia de que podemos corrigir o que não está bem e melhorar o que já é bom. Mas temos outros desafios ainda pela frente. A figura de Camões, em 2026, ganha uma ressonância universal que talvez não fosse possível aproveitar antes. Hoje,
Camões não fala apenas aos portugueses e aos povos que se exprimem em português, sejam eles brasileiros, angolanos, moçambicanos, goeses. Camões tem condições para se integrar no cânon da literatura universal. Há em Camões, por exemplo, uma ideia de mundo que talvez, eu diria isto com alguma convicção, espero não estar enganado, há uma ideia de mundo em Camões. E essa ideia de mundo faz com que Camões se torne não apenas um escritor, um grande escritor que se exprimiu em português, mas também um escritor que se exprimiu para fora desse âmbito que é a língua e a cultura portuguesas. Há em Camões traços de atualidade que se relacionam com o nosso tempo. Eu vou apenas citar dois, estou a terminar, vou citar apenas dois que talvez possam ser surpreendentes. O primeiro é o valor da poesia. Camões proclama esse valor de forma insistente, tanto ao longo da sua obra épica como ao longo da sua obra lírica. E porquê é que o valor da poesia é atual? Porque no tempo de contradições que é o nosso, a poesia é o único discurso humano que consente contradições. Eu iria mais longe, que reclama contradições. Nós temos nos Lusíadas, por exemplo, a celebração da partida das naus, e temos uma voz que censura a partida das naus. Num discurso filosófico, ou num discurso doutrinário ou político, não seria possível que coexistissem estas duas posições. Mas na poesia não só é possível, como é enriquecedor. Nos Lusíadas nós temos a descrição apoteótica da Ilha dos Amores e logo a seguir temos aquela estância tremenda, que é a estância 145 do canto 10º, quando Camões diz: não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. E como conciliar primeiro o entusiasmo da Ilha dos Amores e depois este discurso de decepção, de amargura? A única possibilidade de conciliação reside no valor da poesia. O valor da poesia é talvez um dos traços mais atuais, mais vivos, que transita do tempo de Camões para o nosso tempo e que faz dele um autor de real alcance universal, que o tira do século XVI e o coloca no século XXI sem nenhum tipo de dificuldade. Muitas vezes se pensa que os Lusíadas terminam com a Ilha dos Amores, mas os meus amigos, as minhas amigas que me ouvem sabem que não é assim. Os Lusíadas terminam com um apelo a uma partida. Na altura, todos o sabemos, a partida era para Marrocos. Era uma partida desastrosa do ponto de vista militar, do ponto de vista político, mas o facto de os Lusíadas terminarem não com uma conclusão, um remate celebrativo, apoteótico, uma recompensa, mas com um apelo a uma partida nova, tem um efeito que ainda não se esgotou. É que nos coloca todos dentro dos Lusíadas. Nós somos os destinatários desse apelo a uma partida vaga, a uma partida para algum lado, uma partida porventura interior. Eu diria que é uma partida que vai do local para o universal. É aí que ganha sentido a universalidade de Camões. E vejam como em Camões nós encontramos, eu não digo um combate, mas uma desvalorização do discurso unívoco. O discurso unívoco, aquele que se orienta todo num determinado sentido, é superado
pelo discurso aberto. Nos Lusíadas, nós encontramos muitos caminhos e encontramos muitas direções. E às vezes são caminhos e direções que vão em sentido oposto. Por isso eu costumo dizer que nos Lusíadas e na restante obra de Camões nós não encontramos propriamente uma doutrina, mas encontramos uma ética. Em que consiste essa ética? A ética do esforço. Curiosamente, ainda hoje, o Sr. Presidente da República, no seu discurso inaugural, ainda na Assembleia da República, citava Camões com versos centrados justamente nessa ética do esforço, nessa necessidade de nos superarmos a nós próprios, de não nos deixarmos anestesiar pela facilidade que porventura possamos encontrar. É também uma ética de esforço, da superação, da honradez, e muitas vezes, sabem isso tão bem como eu, honradez, nos Lusíadas, sobretudo, entra em conflito com a ética, com o interesse, com a avidez do interesse. E então aí temos novamente a ética da honradez, a ética da lealdade. Há uma figura que nos Lusíadas pode passar despercebida, mas que surge pelo menos 2 vezes, que é de Egas Moniz, o aio de Dom Afonso Henriques, que se entregou a ele próprio como penhor da lealdade que o seu príncipe devia ao primo Afonso VII. Lealdade, esforço, honradez e toda esta ética atravessa os Lusíadas em confronto com a ambição, com a cobiça. Há pouco falávamos no velho do Restelo, que a denuncia, mas a denúncia, a crítica da cobiça e da ambição atravessam os Lusíadas de uma ponta à outra. Isto significa, então, que Camões, tendo escrito no século XVI para o seu tempo, porque Camões não podia antecipar o tempo em que nós vivemos hoje, escreveu também para o nosso tempo, ainda que o não soubesse. Ou seja, não é necessário forçar muito para encontrar na obra de Camões sinais identificadores dos dilemas com que ainda hoje nos confrontamos. Eu tenho estado praticamente só a falar da épica, mas se quisermos transpor esta identificação de traços de atualidade na lírica, não nos é difícil. O maior de todos consiste, mais uma vez, na capacidade que a poesia tem de acolher as nossas interrogações. A obra lírica de Camões distingue-se da obra lírica de outros poetas do seu tempo e de tempos anteriores, justamente por ser uma obra onde a interrogação tem um lugar central. Na obra de Camões não existem soluções, existem dúvidas cruciantes, dúvidas que podem ter a versão de autorrecriminação, de confissão, e nada disso é característica exclusiva do homem português do século XVI ou do homem português ou brasileiro ou moçambicano ou angolano do século XXI. Tudo isto, corrijam-me se eu estiver enganado, é característica central da espécie humana. Deixem-me assim terminar como comecei, e acreditem que o faço de coração. E tenho uma pena enorme de não o poder fazer presencialmente, de não estar aí convosco.
E o que eu queria dizer-vos, que eu queria justamente dizer-vos, é que desejo muito que os trabalhos do Congresso que se vão iniciar decorram o melhor possível, que o entusiasmo vos não falte para darem sequência ao magnífico trabalho que vêm realizando, porque não vos faltando o entusiasmo, não vos falta matéria. Uma das características que mais impressiona na obra, também na figura de Camões, é justamente essa. É de que estamos perante um autor e uma obra a quem se ajusta muito bem o adjetivo inesgotável.